E vamos à nova loucura: 58 livros antes dos 58 anos. Yeah! Olá a todos, eu sou a Sara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao Livros da Pipoca, ou sejam bem-vindos caso seja a primeira vez que estejam por aqui. Este é o meu cão, o Yoda, e ele costuma andar por aqui de vez em quando a passear. Pois é, vamos aos 58 antes dos 58. 58 livros que eu me vou propor a ler antes dos 58 anos. Vamos ver se desta vez eu não falho miseravelmente. Vocês viram no vídeo anterior que eu mostrei-vos os livros que eu tinha lido, dos 55 antes dos 55. Faltaram muitos e eles estão aqui. Estão aqui de volta para me assombrarem para os 58 antes dos 58. Então vamos recordar quais são os livros que eu não li nos 55 antes dos 55 e que vão passar para a nova lista. Então eu estou aqui cheia de livros à minha volta, portanto, não se admirem. Eu tinha começado, um que eu deixei para trás, foi Little Star, de Jon Ajvide Lindqvist. É um livro de terror, terror psicológico. Este senhor escreve muito bem. Eu tinha lido Let the Right One In e adorei. Portanto, meti aqui Little Star. Não faço ideia sobre o que é, apenas sei que é terror, terror psicológico e é um tijolo. A seguir, eu escolhi The Dan Simmons The Terror, que também ficou por ler, mais outro tijolo. Eu espero não me desapontar com este livro, porque eu digo isto porque este mês de janeiro eu já li um livro de terror passado no Ártico, também passado no gelo, durante daqueles sítios onde é sempre noite, sempre noite, e eu esperava que fosse outra coisa e eu acabei por me desapontar bastante com o livro. Pronto, eu espero que este que dizem que é aterrorizante, o outro também diziam que era aterrorizante, mas isso vou falar quando fizer o wrap-up de janeiro. E sim, este ano eu quero pôr os wrap-ups todos como deve ser. The Terror, portanto, aqui está. Não sei se é assim tão aterrorizante ou não. A seguir, este é um clássico que eu tenho que ler, da Anne Rice, Interview with a Vampire, entrevista com o vampiro. Eu adoro de paixão o filme, portanto, tenho que adorar o livro. O livro é pequeno, portanto, não sei porque é que eu não o li na lista anterior, mas continua aqui nesta lista para ler, para ser lido. Outro que eu também não sei porque é que eu ainda não o li, da Donna Tartt, The Secret History, um livro de Dark Academia, que eu adoro, portanto, aqui está. E vai continuar aqui até ser lido. Isto é, vão continuar nas listas até serem lidos. Eles têm que ser lidos todos. Outro catrapázio, de Ken Follett, The Pillars of the Earth. Os Pilares da Terra. Ok. Aqui está este tijolinho jeitoso que eu não li, mas quero ler Os Pilares da Terra e espero conseguir lê-lo. Outro que ficou para trás também, O Hobbit, de Tolkien. Não sei porquê, porque ele também lê-se muito bem, por aquilo que dizem, e ficou esquecido. Pronto. Não foi lido na lista dos 55 antes dos 55. Todas as cores do céu, da Amita. Amita quem? Amita Trazi. Esta é uma história, mais uma história oriental, portanto é passado na Índia, em que tem a ver com castas, é só o que eu sei, e uma das meninas é vendida para ser prostituta. É uma história real e chamou muita atenção e ele ficou aqui para ser lido e não foi, mas terá que ser lido. Eu vou ver se me consigo orientar aqui, porque temos aqui 58 livros. Eles estão a contar, eu não estou a contar os livros, mas eles estão a contar, vocês vão ver depois aqui no contador os livros que são para ler. Da Minji Lee Pachinko, outro livro que fez furor e que eu também quero ler, um livro que fala, acho que sobre 3 gerações, se não me engano, e tenho muita curiosidade em ler, portanto ainda aqui está. Eu já ando a comer cabelos.
Peço desculpa. Portanto, Pachinko. Mais Escritos Secretos do Sebastian Barry, um livro que eu fiquei super curiosa com a Dora Silva, que ela falou sobre este livro. Acho que ela até tem um vídeo a falar sobre este livro. Se ela tiver, e se eu encontrar, eu vou pôr aqui na caixinha de descrições para vocês verem. Eu fiquei tão curiosa, que eu fui à procura deste livro. Vocês não fazem ideia o que eu procurei por este livro. E finalmente encontrei-o. Em segunda mão, claro. E também não sei porque ainda não o li. Porque ele também é pequenito. E pronto, não sei porque é que não foi lido. Mas, portanto, continuamos ainda nos livros que fizeram parte dos 55 antes dos 55. Um livro que eu pus aqui, realmente eu penso muito em mim, porque este livro tem quase 800 páginas, ou 800, da Judith McNaught, Perfeito. Ele é perfeito. É perfeitinho. Eu espero que seja perfeito, porque é um perfeito catrapácio, é um perfeito calhamaço. Portanto, aqui está, perfeito. Mais o próximo, de Lawrence Rees, Holocausto. Talvez eu vá ler, talvez consiga, não sei se consigo encaixá-lo, porque eu estou a fazer as leituras do Holo 81 da Dora Santos Marques, portanto, livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu gostava muito de incluir este, Holocausto. Talvez eu consiga incluir, vamos ver, porque eu começo a ler muita coisa sobre o Holocausto e depois eu tenho que mudar, eu já mudei para um livro de terror. Pronto, outro tipo de terror, porque o Holocausto foi um terror, como nós sabemos, um dos piores terrores da humanidade. Mas depois eu começo a ler muito sobre o Holocausto, eu tenho que ir para outras leituras. Fui para um terror sobrenatural. Logo se vê depois para o que é que eu irei, porque eu agora voltei outra vez aos livros do Holocausto. Outro que ficou por ler, de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Ai, este Dom Quixote vai-me assombrar. Isto vai-me andar a assombrar até ao final dos 58, antes dos 58. Não sei porque tenho cá esse feeling. Outro que ficou por ler e que continua aqui nesta lista, de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera, The Phantom of the Opera, que também não é um livro que não se leia. Pronto. Eu tenho que dar mais atenção a estes livros. É que depois acabam por se meter outros livros pelo meio e pronto, e acabo por os deixar. Da Bell Jar, da Sylvia Plath, que também tenho muita curiosidade de ler, para ler. Já ando com este livro para ler há décadas, portanto, como vocês veem, ele já pertencia a outra lista, portanto, continua aqui. Mais outro. Estes são dois. Tolstói, o meu querido Tolstói, o meu querido autor de coração. Tenho a Jane Austen, mas também tenho o Tolstói, porque eu adoro Tolstói. Guerra e Paz, que são estes dois belíssimos volumes. Não, desta vez não temos aqui o mestre. Eu achei por bem não pôr nenhum dos tijolos do mestre, porque eu estive a ver. Os que eu tenho também são todos dois para ler, são praticamente todos dois volumes, ou então inícios da trilogia, tipo Missa Mercedes, e acabei por não escolher. E tenho aqui Guerra e Paz, que já vem da lista anterior. E vamos continuar com a lista anterior ainda. Com a lista anterior temos de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, que também ficou por ler. O próximo livro a ser lido foi Norte e Sul, que eu apresentei outra edição no vídeo dos 55 antes dos 55, mas como tem esta edição maravilhosa da Dark Side, aliás, é da editora Wish, mas como foi absorvida pela Dark Side, temos aqui, então, Norte e Sul, esta edição lindíssima da Elizabeth Gaskell, portanto, também mais um para ser lido. Temos John Steinbeck, As Vinhas da Ira, que também nunca li, e shame on me, porque esteve para ser lido numa leitura conjunta e eu não li, e eu pretendo lê-lo, portanto, continua aqui. Outro shame on me, José Saramago, o seu ensaio sobre a cegueira. Sou uma totó porque eu ainda não li, ainda está aqui
à espera para ser lido. Terá que ser lido nos 58, antes dos 58, ou eu não me chamo Sara. Os Contos do Miguel Torga, mais outro tijolo que também não li e que também pretendo ler. O que não é difícil, porque estes livros de contos não têm que ser lidos todos de uma vez. Nós podemos ir lendo aos poucos. Podemos ler um conto, depois ir para outro livro e ler outro conto. Portanto, não sei como é que eu ainda não li este livro. Outro, Marcia e Fortuna, da Andreia Ferreira. Um livro que foi um dos primeiros livros que eu adquiri quando fiz o Bookstagram. Portanto, quando entrei no Instagram e neste mundo dos livros, foi um dos primeiros livros que eu adquiri, que eu quero ler. Portanto, ele já não existe, este livro da Andreia Ferreira. Ela lançou agora um outro livro que eu também tenho muita curiosidade. Portanto, também tem que ser lido. E está aqui à espera. Outro, do Francisco Ramalheira, A Noite Sem Fim, a continuação de Vida Censurada. Eu penso que isto seria uma trilogia, mas a editora fechou e não sei como é que estamos, mas eu vou ler A Noite Sem Fim. Pronto, pelo menos é a continuação da Vida Censurada e pronto. E esperemos que sejam relançados estes livros. Águas Passadas, do João Tordo. Eu sei que ele depois tem uma continuação, mas quero ler primeiro este thriller, o primeiro, depois não me lembro do nome do livro seguinte, mas continuo aqui por ler João Tordo. E Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz, que também continuam aqui para ser lido. E sim, é outro calhamaço. Ainda dos 55 a dos 55, estes vocês estão a ver que precisam de ser lidos, ainda são da primeira lista. Mais um da Dark Side que eu não li, Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Dizem que é um livro lindíssimo que eu vou adorar. Aliás, eu adoro a capa, como dá para ver. Portanto, mais um. Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, um livro que eu ando há décadas para ler e também seria excelente para ler agora durante esta época do UOL 81, porque foi um homem que viveu entre guerras e teve que fugir por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa dos alemães e do Hitler e das forças nazis. Portanto, seria mais um livro excelente para ler nesta época. Vamos ver se pego nele. É uma biografia. O Silêncio das Mulheres, da Pat Barker, eu também ainda não li e que é mais um que eu pretendo ler. Foi-me oferecido pela minha filha. É um livro feminista e que eu quero muito, muito ler. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que também ainda não li. Shame on me, porque ele é curtinho e é um livro excelente, segundo dizem, e está aqui à espera. Outro que Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, que eu ainda não peguei nele, mas também é outro catrapázio, portanto, como vocês veem, mas tem que ser, vai ter que ser. Em 3 anos eu tenho que ler isto, tenho que ler isto tudo. De Thomas Mann, os Buddenbrook, que ficaram por ler, e também de Thomas Mann, The Magic Mountain, A Montanha Mágica. Portanto, estes foram os livros que ficaram por ler dos 55 antes dos 55. Vamos agora aos que faltam para fazer os 58 antes dos 58. E eu vou começar já por William Faulkner, um livro facílimo de ler, que segundo se consta, O Sonho e a Fúria. Pronto, é um livro que não é fácil de ler, não é fácil de entender, mas eu tenho que ler O Sonho e a Fúria. E devia ser lido como deve de ser, porque este livro, para ser lido como deve ser, é ler um capítulo, depois ler o segundo e voltar atrás e ler o primeiro e o segundo, depois ler o terceiro e voltar atrás, ler o primeiro, o segundo e o terceiro. Assim é que William Faulkner diz que deve ser lido o seu livro para ser entendido. Portanto, vamos ver no que é que eu me vou meter. Depois, sou esperta, escolhi um conto
O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Sou espertinha, desta vez não, desta vez sou espertinha, vocês já vão ver a esperteza. O Gato Preto. O Corvo, também do Poe. E A Volta do Parafuso, do Henry James. Também está aqui e também é. São todos da Book Cover Editora, que eu adoro as edições, são lindíssimas. E também é pequenininho. Outro livro, John Steinbeck, East of Eden, A Leste do Paraíso, que eu tenho muita curiosidade. Portanto, temos dois John Steinbecks aqui, com As Vinhas da Ira e A Leste do Paraíso. E eu adoro esta capa com o James Dean, acho que está fenomenal. Mais um clássico, Shirley Jackson, Sempre Vivemos no Castelo. Portanto, também terá que ser lido. Também é pequenino. Sim, desta vez precavi-me. Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. Mais outro, fininho. Portanto, eu creio que... vocês vão ver. Pronto. Estou eu aqui a falar, a dizer que me portei muito bem. Estou a mostrar aqueles que me portei muito bem, mas pronto. Também de Fyodor Dostoiévski, As Memórias do Subterrâneo. Também está aqui para ser lido. Jane Austen e os seus Watsons. O livro que ela não terminou, mas foi terminado depois por uma familiar. Mas está aqui para ser lido também. Mais uma de Jane Austen, a minha autora de coração. Mais outro de Fyodor Dostoiévski. Estamos em grande com Dostoiévski. O Ladrão Honesto e Outras Histórias. Também está aqui para ser lido nos 58. Antes dos 58. Paul Auster e Baumgartner, de Paul Auster, um livro que eu já tenho muita curiosidade há muito tempo também, e eu tinha que ler, tinha que estar aqui, Paul Auster, para ser lido. De Banana Yoshimoto, Adeus Tsugumi. Outro livro que desperta muita curiosidade. Um autor português, J.P. Félix da Costa, Casa de Santana. Um livro fininho. Eu penso que é uma história de terror, ou se não é de terror, para lá caminha. Portanto, acabou por ficar aqui. Houve quem se queixasse que eu não escolhi fantasia. Portanto, escolhi também fantasia, e este é um livro que eu ando sempre a apresentar quando faço a tag do final do ano e nunca leio. Portanto, da Shea Earnshaw vou apresentar Winterwood para ler, e eu penso que seja a continuação da Wicked Deep. Temos fantasia desta vez. Também da Leigh Bardugo, The Familiar. Uma fantasia de terror, penso eu que seja. Vamos ver se eu gosto. Eu gosto muito da Leigh Bardugo. Vamos ver como é que vai ser com este livro. Um livro de terror, uma antologia da Owl Crate, Monsters in Masquerade. Portanto, são histórias, é uma antologia de terror. Portanto, este quero ler. Faço mesmo questão, quer dizer, este e todos os outros, né? Pronto, mas este, como é uma antologia de contos de terror, é mais um daqueles que posso ir lendo um conto e ler outro livro, ler um conto e ler outro livro. Pronto. Mais um, que é uma fantasia dark, Immortal Dark, aliás, o tema mostra logo. Portanto, não se queixem que não há fantasia, porque desta vez há fantasia aqui à fartura. Fiz um bocadinho de batota. Não é batota nenhuma, mas eu quero ler. Meti aqui uma tetralogia. E sim, é o Carlos Ruiz Zafón com a sua A Sombra do Vento. O Jogo do Anjo. O Prisioneiro do Céu. E finalmente, outro tijolo, O Labirinto dos Espíritos. Portanto, é a única... eu pensei em não pôr trilogias nem duologias, meti ali a duologia da Shea Earnshaw,
de fantasia. Eu pensei em não pôr, mas depois, como olhei para o... para a Sombra do Vento, agora já não me estava a lembrar do nome, como olhei para a Sombra do Vento e pensei, bem, eu vou querer... Acabou de cair um livro. Eu vou querer ler a tetralogia, portanto incluí aqui a tetralogia. Meti mais um livro de terror, The Final Girl Support Group, de Grady Hendrix. Tenho curiosidade e gosto muito do Grady Hendrix. Vou começar, que tenho os livros todos dela e não sei se gosto sequer de algum, mas sou louca a esse ponto de ter comprado todos os livros da Taylor Jenkins Reid, Tu, Eu e Todo o Tempo do Mundo. Isto tem outro título em inglês, eu acho, mas agora não me lembro qual é o título em inglês, mas vou ler para ver se gosto da autora, para ver se também desencalho os livros todos que tenho aí dela. Um livro que veio do Brasil, da Sarah Waters, Estranha Presença. Este é um livro de terror também, portanto, só podia, né? Terror tinha que também estar aqui, não é só fantasia, tinha que estar aqui terror. Estranha Presença. Outro livro que eu quero muito, muito ler, a Mariana Henriquez, A Nossa Parte da Noite, que também tem terror, portanto, também está aqui para ser lido. E o livro número 58, Perdi a Cabeça. Sim, senhor, este vai demorar 3 anos para ser lido. Victor Hugo, Os Miseráveis. E este tem quantas páginas? Eu queixei-me do Conde de Monte Cristo com as suas 1600. Tem 1510, tem menos. Portanto, se eu conseguir ler o Conde de Monte Cristo, também vou conseguir ler Os Miseráveis. E está feito. Pronto, não sei quando, mas tenho 3 anos. 3 anos para ler Os Miseráveis e estes livros todos. Portanto, aqui está a minha nova loucura, 58 antes dos 58. Vamos ver como é que eu me porto, vamos ver se eu leio isto tudo, se vai ficar tudo para trás novamente. Mas eu pretendo que não. Desta vez estou mais dedicada, por assim dizer, a ler os livros que me propus. Portanto, temos 58 livros. Eu espero que sim. Eu, quando for filmar isto, espero que estejam aqui 58 livros. Eu contei 3 vezes, só para vocês terem uma ideia. Eu contei 58 livros, eu juro. Portanto, eu espero que agora, quando for filmar, quando for editar o vídeo, não me apareçam para aqui uns 60 ou tenha só 57. Senão ainda tenho que vir aqui a Sara do Futuro a apresentar mais um livro. Aquelas coisas que vocês sabem que se fazem em edição de vídeo. Mas eu penso que não. Eu penso que contei bem, porque contei 3 vezes e contei 58 livros. Pronto, foi isto. Digam-me de vossa justiça, digam-me o que é que acharam, digam-me por que livro é que eu devo começar. Se já leram alguns dos livros, se pretendem ler. Teresa, se há aqui mais algum que te interesse ler, fazermos leitura conjunta, como já temos algumas para fazer, fizemos nos 55 antes dos 55 e temos agora para fazer nos 58 antes dos 58, porque estão aqui livros que fazem parte e que nós combinámos fazer leitura conjunta. Alguém que queira fazer uma leitura conjunta comigo, connosco, comigo e com a Teresa, ou comigo com outro livro qualquer, é bem-vindo. E pronto, digam-me então nos comentários, deixem o vosso gosto, subscrevam o meu canal se gostarem do meu conteúdo e então vá. Foi mais uma loucura minha, eu e as minhas loucuras. Um beijinho muito, muito grande para vocês. Obrigada por estarem aí desse lado. Tchau!